todos a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Semanalmente temos um encontro para falarmos da Palavra de Deus, uma ênfase sempre especial da Escola Bíblica Dominical, dos assuntos que nela são tratados. Estamos aqui eu e o pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor Wallace. A paz do Senhor Sérgio, a paz do Senhor os irmãos que nos acompanham, sempre é um prazer estarmos aqui. Estamos tratando do Apocalipse, ou de alguns aspectos no livro de Apocalipse, e vai aparecer já aqui um texto em Apocalipse 6:2, que uma parte, um trecho da visão que o apóstolo João teve, algo, por certo, muito glorioso para ele também, e diz assim: e olhei e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Há, naturalmente, Wallace, muito que se falar, há muitas revelações nesse texto, nessa visão, ou na parte da visão lida que João teve. Mas nós vamos conversar aqui sobre o cavalo branco, porque quem estava sentado sobre esse cavalo era o Senhor Jesus. Qual é a revelação que tipifica o Senhor Jesus assentado sobre um cavalo branco? Bem, Sérgio, fala aí a respeito desse Deus poderoso, até por sinal, lá no final diz que ele saiu vitorioso para vencer. Fala dessa figura notável do Senhor Jesus à frente da igreja, batalhando as pelejas, dando a vitória, assistindo, ajudando. Então fala justamente dessa figura profética extraordinária que representa do Senhor Jesus no governo da igreja fiel, diante das adversidades, diante dos problemas tão comuns dos nossos dias, principalmente hoje no tempo da igreja profética, da igreja dessa última hora, e o Senhor que vai à frente, que vai dando a vitória, que vai guerreando as nossas pelejas, né? Então fala dessa figura Amém. notável. Até porque naquela época, os cavalos, entre outras funções, uma delas era fazer ou transportar aquele que era um batalhador, o guerreiro, que ia sobre o cavalo, e você ter um cavalo num fronte de batalha era um recurso extraordinário. Quando o guerreiro, nem todos iam sobre cavalos, a maior parte ia por terra, mas alguns iam montados em cavalos, e a vantagem desses naquelas guerras corpo a corpo, que era basicamente assim naqueles dias, esses tinham uma vantagem muito grande. E você bem falou que essa figura profética é do Senhor Jesus à frente da sua igreja, da igreja fiel, lutando as batalhas que não são nossas. Sim. As batalhas são do Senhor, as batalhas da igreja e dos servos de Deus individualmente, quando nós as apresentamos no altar do Senhor, elas não são apenas nossas. O Senhor está conosco, Ele está à frente de todas as batalhas. E que segurança, que garantia nós temos? Pode ser um momento de uma luta espiritual, as emoções, ou uma batalha com relação a uma enfermidade, uma questão material, um problema com o filho, seja o que for, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ele é o varão de guerra, é o rei do Senhor, do rei dos reis, o Senhor dos senhores, é aquele que quem vai a uma peleja com ele ou com o Senhor à frente, sabe que não será derrotado. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Com certeza, Sérgio. Essa é a nossa segurança, a nossa garantia como igreja, de sabermos que nós estamos
na nossa vida, na nossa trajetória, podendo contar com o Senhor, porque diz a palavra que o braço do Senhor nunca está encolhido, Amém. mas sempre está estendido para ajudar, né? Então nós sabemos a quem recorrer, e é muito bom, principalmente nos nossos dias, o homem, às vezes a humanidade de um modo geral, às vezes não sabe, no momento de aflição, onde recorrer, onde buscar o socorro, porque ele olha para o aspecto político e não encontra nada que possa dar sustentabilidade para ele. Ele olha pelas coisas desta vida, também são passageiras, são mutáveis, né? As coisas estão aí, né? Mas o Senhor não, né? Céus e terra poderão passar, mas Amém. a palavra permanece de pé. Então essa é a segurança nossa, que nós estamos na mão de um Deus vencedor. Como diz, saiu vitorioso para vencer. O Senhor saiu para vencer. Quando ele veio da eternidade para perdoar os nossos pecados, para morrer e ressuscitar, ele já veio com a vitória na mão. A vitória estaria na sua morte e na sua ressurreição. E nós o conhecemos assim, com esse Deus que venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Basta isso, Amém. né? Venceu a morte por nós, nos assegurou que também nós venceremos Glória ela, a Jesus. né? E entrar nela. Por isso que Paulo escrevendo, ele fala, tragada foi a morte na vitória. Amém. Então a vitória dele, é do Cordeiro que venceu Pelo por nós. sangue de Jesus. E tem também uma questão, porque as instituições, sejam políticas, as instituições não governamentais, o próprio mundo empresarial, a ciência, tudo isso tem o seu valor, a educação, o conhecimento, são recursos que o Senhor deu ao homem e nós podemos e devemos utilizá-los, não há nenhum problema nisso. Agora, a vitória, a verdadeira vitória, está no nome do Senhor. E é possível que você, o senhor, a senhora, esteja agora diante de uma batalha, de uma situação, uma barreira, quem sabe intransponível. Olha para um lado, não tem quem ajude. Pensa em outra pessoa, por melhor ou mais bem intencionada que seja essa pessoa da sua família, um amigo, um parente, mas há situações que nós não temos o que fazer. Mas o Senhor, Ele é Ele é o guarda de Israel. Ele é o vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Seja o Senhor. Tanto que o próprio Senhor Jesus, Mateus 16, 18, ele começa a falar com o apóstolo Pedro. Ele fala, tu és Pedro. Aí ele falando agora do fundamento da igreja, que é importante também, Wallace. Quando a gente fala de igreja, nós não estamos aqui falando de uma denominação, de uma instituição religiosa, nós estamos falando de um povo que é lavado e remido no sangue de Jesus e que obedece à voz do Senhor. Essa pedra, ou seja, sobre esse fundamento, a sua palavra, eu vou edificar a minha igreja, a igreja fiel, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma igreja, a igreja fiel, ela é indestrutível. Indestrutível, porque toda a confiança dela está no Senhor, né? Amém. Que o Senhor que fez os céus e a terra. Então nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas e nos conferiu, nos deu o direito de sermos participantes do reino dele, né? O reino do Senhor não é desse mundo, né? Amém. Então a igreja, ela prioriza aquilo que é espiritual, aquilo que é o profético, aquilo que tem sentido para a nossa alma. Então a alma do homem é imortal. Às vezes o homem não tem consciência disso, né? Ele tenta satisfazer de tantas maneiras, de tantas formas, né? Mas quando o homem descobre que essa imortalidade está em Jesus Cristo e essa imortalidade pode ser vivida lá no reino Amém. dos céus, isso é extraordinário. Isso é a nossa segurança, a nossa confiança, né? Bendito seja Quer o dizer, Senhor. a igreja ela nunca vai ser. A igreja fiel ela não é derrotada. Nós podemos ter, mas ela vai prevalecer. Ela prevalece contra todas as coisas, todas as hostes espirituais que existem, ela vence isso. E nós vemos isso, Sérgio. Eu só fazer um detalhezinho. Eu me lembrei, quando você estava falando, da experiência, né? Lá no Velho Testamento, Samuel, né? Samuel, logo quando ele assume que Deus fala com ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve, a Amém. posição dele,
o povo de Israel depois passou por lutas, os filisteus, eles perderam, eles vacilaram em determinado momento, os filisteus chegaram a tomar até a arca, e aí os filisteus tiveram problema, porque a arca, eles levaram a arca, e a arca começou a dar problema, o Senhor operou. Aí Samuel chama o povo e chama o povo para o arrependimento, e diz, se vocês servirem somente a ele, e se congregarem, Deus dará vitória sobre os filisteus. Bendito então é muito interessante isso, porque a igreja, quando ela se reúne como corpo de Cristo, né, como esse organismo vivo, ela tem assegurado a vitória. Então o povo congregou e só deu a vitória. Né, os inimigos e a adversidade. Quantas adversidades nós temos? Né? Às vezes dentro de casa existe uma adversidade. Né? É filho, é esposa, é o trabalho, é a competitividade do mundo que está aí globalizado. As adversidades estão à nossa volta. Mas se nós congregarmos como igreja fiel, como igreja invisível, as dificuldades não prevalecerão, porque o Senhor vai dar a vitória. E naturalmente, que quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de pessoas, as pessoas, nós incluídos, as pessoas têm as suas falhas, as suas limitações, as dificuldades, mas a igreja, como a noiva do Senhor, ela não tem mácula. E não há como nós servirmos a Deus e sermos abençoados se não estivermos congregados. Nós temos que ter a comunhão com o Espírito Santo, claro, mas também com os irmãos, claro, com o corpo, que nós vamos, um vai suportando o outro, vai ajudando, vai socorrendo, vem os dons espirituais, a mensagem, a palavra, ela é descortinada, daí a importância de nós vivermos na igreja como corpo do Senhor. Agora, eu peço que volte aqui em 6:2, Apocalipse 6:2, porque nós falamos só do cavalo branco, mas tem uma segunda parte do texto falando sobre o Senhor Jesus. Ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Então, outros instrumentos que estavam nas mãos do homem, daquele que se assentava sobre o cavalo branco, o Senhor Jesus, arco e a coroa. Isso é poder e autoridade que estão sobre o Senhor. Com certeza, né? Então, a arco, ele fala da autoridade do Senhor, do poder que está sobre ele. E hoje a igreja vive isso, né, Sérgio? Porque hoje, no nosso dia a dia, nós vemos esse poder, que é a figura do arco, na mão do Senhor, que é o exercício dos dons espirituais, Amém. O batismo com o Espírito Santo, os sinais, as maravilhas. Você comentou sobre o culto, a palavra revelada. Isso tudo é o arco, é o poder que Deus traz para a vida da igreja. Então nós vivemos isso no nosso dia a dia, o poder de Deus para libertar, o poder de Deus para perdoar os pecados, né? Para apontar a direção, o caminho da vitória. Esse é o caminho, andar nele. Então tudo isso, nisso nós vemos o poder de Deus no arco, né? O arco aí fala dessa figura notável, desse poder que está na mão do Senhor e que ele transmite isso para a sua igreja, para nós vencermos as nossas lutas, né? Fora a coroa, Apocalipse 19:16, falando do Senhor Jesus, no vestido, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o Senhor Jesus é o primeiro, ele é o último, ele é o rei, só que o reino dele não é deste mundo, é o reino dos céus. É um reino eterno, é o reino da vida, é o reino da salvação. Nesse reino tem perdão, tem libertação, tem a paz que o mundo não pode dar, uma alegria que não cessa, que é a alegria da salvação. Então, tudo isso que foi dado ao Senhor Jesus está sobre a igreja. Aquele que serve ao Senhor e que anda no caminho, na sua presença, goza dessas ferramentas gloriosas celestiais que o Senhor Jesus recebeu e que ele, como cabeça, ele é o cabeça do corpo que é a sua igreja. Ou seja, nós estamos ligados ao dono da coroa, a esse Rei Todo-Poderoso. E isso é grande maravilha, né? Nós sabemos que nós estamos
sendo governados, o governo da igreja, às vezes as pessoas não entendem muito quando nós falamos o governo, né? Você que está assistindo, quem sabe pela primeira vez, quando nós falamos do governo do Espírito Santo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, aquele que ouve a palavra e pratica. A igreja fiel é essa igreja, que ela ouve a voz do Espírito Santo e coloca em prática. E aí ela sabe que ela está sob o governo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. Então, tudo que está à nossa volta, ele tem a solução. Amém. E às vezes o homem quer a solução, às vezes do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha, dentro do seu critério, né, natural. Mas a ação de Deus transcende, passa por cima daquilo que eu penso, que você acha, mas é dentro de um programa para levar o homem para a vida eterna. Então, isso é muito importante, essa consciência da igreja, e o Senhor mostra isso, né? Que na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na verdade, João vê isso lá no Apocalipse e está vendo lá na eternidade. Amém. Não é verdade? Então está mostrando que nós hoje podemos saber que nós estamos na mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é notável, né, para a vida da igreja. Quer dizer, uma autoridade que governa e protege. Ele não Amém. só governa, mas ele também protege os seus súditos, né? Os seus servos, a sua igreja fiel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E a este respeito, vai aparecer agora Apocalipse 11:15, porque nós vivemos, não é de agora, mas a cada dia que passa vai ficando mais apertado. Nós vivemos um mundo cheio de crises. É crise humanitária, crise ambiental, política, crise da moral, crises familiares. Então, são crises em todos os cantos e lugares, em nenhuma nação, ninguém escapa, porque todos nós estamos envolvidos, nós habitamos este mundo, apesar de não pertencermos a ele, mas nós nele estamos. E diante dessas crises, das grandes dificuldades, Wallace, você falou alguma coisa do mundo altamente competitivo, dos problemas, e o crescimento das doenças, a multiplicação do pecado, a ausência de amor. A frieza, né? A frieza. Que toma conta do mundo. Tudo isso, mas para a igreja do Senhor há uma segurança. Os reinos do mundo, ou seja, tudo que está neste mundo, tudo isso está nas mãos de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Isso, Wallace, é uma garantia de paz, de confiança, é uma segurança saber que o governo do Senhor, que o domínio está nas mãos dele. Não importam as crises. Claro. Inclusive lá em Mateus, né, o próprio Senhor diz, né? Estarei convosco. Interessante, ele diz assim: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não estarei, estou. Ou seja, ele está presente. Né? Esteve lá na época dos apóstolos e está hoje conosco também. Estou presente todos os dias, então até a consumação do século. Amém. Então esse reino, ele é eterno. É um reino eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Louvado seja E Deus. isso é uma garantia que nós temos, que esse reino que nos foi apresentado, que nos foi mostrado por revelação, né? Amém. Que não é deste mundo. Hoje eu fico impressionado como é que esse poder de Deus, Sérgio, porque a gente pode pensar tempos atrás, né? Eu, por exemplo, posso lembrar muito bem, jamais sabia que existia algum reino, não é verdade? E hoje isso é tão palpável, né? Amém. É aquilo que às vezes, o que reino é esse? Está aqui, não estou morando na Lua nem nada, estou aqui, né? No planeta Terra, mas nós podemos nos ver na eternidade, né? O coração está lá. O coração está lá, né? Suba Jerusalém o vosso coração, né? Amém. Então a gente começa a almejar, a desejar. Quando a gente fala da volta do Senhor Jesus, né? O nosso coração se enche de expectativa, de esperança. Há um clamor da igreja e do Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Né? Quem nós queremos o reino eterno. Vem, né? Quer dizer, a igreja, isso é uma operação, eu falo que é o maior milagre. Né? Às vezes eu só estou esperando um milagre, Deus curar um cego é milagre, é maravilha, curar um aleijado, está tudo certo. Mas o maior milagre Deus faz no interior do homem, na alma, né? Fazer com que o homem possa crer que vai morar no céu.
E diz a Bíblia que para o homem natural isso é loucura. Verdade. Mas para nós é o poder de Deus. Né? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Nosso tempo está encerrando. Bendito seja o Senhor. Querendo Deus, estaremos juntos na próxima semana. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor.